seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria, fé e ardor missionário que nós iniciamos mais um programa a serviço do Reino. É a Arquidiocese de Aparecida e o Santuário Frei Galvão, levando até você esse momento de partilha, de conversa, de reflexão, de experiências sobre a vida pastoral da nossa igreja. Seja bem-vindo, você, sua casa, sua família. Hoje nós temos aqui convidados especiais mais uma vez, e hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Washington, com o nosso irmão Padre Aloysio. Eu peço para que vocês também possam, falar um pouquinho sobre a experiência de vocês aí, se apresentando para as pessoas em casa. Depois, a gente continua a nossa partilha sobre o tema de hoje. Mas digam, quem são vocês, o que vocês fazem, onde vocês trabalham, e assim a gente vai fazendo a nossa partilha. Eu sou o Padre Aloysio, sou pároco da paróquia de São Pedro Apóstolo. E lá nós iniciamos o trabalho da Pastoral do Meio Ambiente, num dos organismos das pastorais da CNBB, da Igreja do Brasil, também chamado de Pastoral Ecológica, E lá nós desenvolvemos esse trabalho, uma preocupação com essa instância pública, que também é uma instância social, uma preocupação da Igreja também. E com alegria hoje nós estamos aqui. Tudo que se refere ao trabalho pastoral, se refere à vida eclesial da igreja, nós precisamos e devemos estar bem engajados. Eu sou o Washington, minha formação, eu sou engenheiro agrônomo e eu atuo nessa área ambiental, Sou gestor de conservação no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida hoje e tenho um trabalho aí junto com o Padre Aloysio na pastoral do São Pedro Apóstolo, onde nós estamos ajudando aí a coordenar a Pastoral do Meio Ambiente, uma ação que a gente iniciou esse ano, junto com a comunidade. E se pastoral, então, é a ação da igreja em torno dos desafios dos tempos em que vivemos, hoje nós vamos falar a respeito da pastoral da ecologia ou pastoral do meio ambiente. Você é convidado, a se deixar interpelar por esses questionamentos, por essa reflexão, por essa doação ao serviço do reino. É o tema do nosso programa. E como nós temos como base, a nossa Sagrada Escritura, e como diz o nosso querido pastor e arcebispo Dom Orlando, Bíblia na mão e no coração e pé na missão. Isso é muito, muito bom, E vai ficar no nosso coração, porque nosso arcebispo sempre pronuncia essa frase com muito ardor missionário e entusiasmo. Nós vamos fazer a leitura, então, de um trecho que está no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículos de 26 ao 31. Vamos também deixar que a palavra fale ao nosso coração, iluminando neste momento de partilha. Podemos, irmã, fazer um canto também voltado para a acolhida da palavra. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra, e também os bichinhos que se remexem sobre a terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Macho e fêmea os criou.
E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a submetam. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres que se remexem sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu lhes dou as ervas que semeiam sementes, ervas que estão sobre a terra inteira, e todas as árvores com frutos que semeiam sementes, será alimento para vocês. E para todas as feras da terra, para todas as aves do céu, e para todos bichinhos da terra que tenham vida, dou a relva como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Veio o entardecer e veio o amanhecer. Foi o sexto dia. E esse texto, Padre Aloísio, muito profundo para a nossa vida de fé, né? Fala da criação, fala do agir de Deus, né? Ao criar, e o sexto dia ele completa, né? Como o ápice da criação, fazendo o ser humano que tem uma missão, né? Uma missão de dar continuidade à obra criadora do Senhor, né? Isso é muito profundo, isso é muito bonito. Não estamos para fazer uma exegese bíblica, mas esse texto já nos toca sobre a beleza, né? São os versículos finais do primeiro capítulo, mas a partir dos primeiros versículos nós já vamos vendo o Deus Criador que se encanta, né? Deus se encanta dizendo ao final de cada dia, ao final de cada criação, reconhecendo que aquilo pelo qual Ele criou é algo bom. Então, o encantamento de Deus frente à criação e depois colocando-nos, né, como a criatura que mais se assemelha a Deus, o ser humano, o homem, para dar continuidade. Padre, nós falávamos anteriormente, e essa compreensão, né, do dominar, o domínio, como que o senhor vê, né, essa questão? Porque parece que as pessoas têm uma interpretação meio equivocada em relação a esse termo, né, dominar, olhando, né, o cotidiano, olhando a nossa relação com a criação de Deus, a qual nós recebemos essa missão. Será que nós temos realmente, né, correspondido ao Criador? Padre Gustavo, veja só, o termo que a Sagrada Escritura utiliza, dominar, se nós interpretarmos ele como explorar, macular, destruir, a gente vai estar criando uma desordem. Porque quando o ser humano está integrado consigo mesmo, ele tem uma harmonia com a natureza quase que natural. É quase que espontâneo, ele se sente parte desta criação. Então, se eu estou bem ordenado, integrado comigo mesmo, não maltratarei os animais, cuidarei do plantio, das árvores, dos rios, dos pássaros, porque me sinto parte desta criação. Você leu um trecho da Sagrada Escritura em que nós fomos criados num conjunto de criações, e esse conjunto de criações inclui o ser humano. E que Deus deu um mandato, uma ordem para cuidar, porque Ele faz parte dessa criação, senão é um processo de autodestruimento, né? De autodestruição. Então, no fundo, nós vamos conversar hoje bastante sobre isso. Esse dominar no sentido de explorar é fruto de uma desordem interna do ser humano. O seu próprio pecado é que leva ele a maltratar, explorar e destruir a nossa casa. Imagine você estar vivendo num ambiente em que você de repente quer destruir esse ambiente onde você está vivendo, destruindo o teto onde você mora, destruindo o chão onde você mora, daqui a pouco você estará se autodestruindo também. Então esta palavra ela precisa ser muito bem interpretada, e quando você cuida de si mesmo, você vai acabar cuidando de quem está ao seu redor.
É muito interessante essa palavra, porque nós somos, né, interpelados a nos sentir como que conectados a um conjunto, né, que é a criação como um todo. Nós somos parte, né? Nós somos parte e, de certo modo, recebemos aí um privilégio, porque somos imagem e semelhança de Deus. Devemos viver, então, buscando nos assemelhar a Ele e nos encantando com aquilo que foi criado, né? E continuando a vida, né? Porque se Deus fez é para que a vida acontecesse e não a morte. Então, nessa parte que fazemos, né, desse todo, nós temos uma grande missão. E é por isso que aqui, então, nós propomos para vocês essa dinâmica, essa realidade da pastoral, da ecologia e do meio ambiente. Nós vimos, então, no último programa, que pastoral é o cuidado do Senhor Jesus, que é o pastor por excelência. E nós temos participação nesse pastoreio. Você, meu irmão, deve se reconhecer como um pastor, você, minha irmã, como uma pastora, né, que deve cuidar do seu rebanho e cuidar do espaço onde está o seu rebanho, não simplesmente, mas com essa visão integral, com essa visão do todo. E a igreja, né, não sei se você já tinha ouvido falar, porque nós sabemos que existe uma diversidade muito grande de pastorais, né? E pastorais criadas para responder aos anseios e às necessidades de cada realidade. Nós vemos aí a pastoral da criança, muito conhecida, a pastoral da pessoa idosa, diversas pastorais. Mas parece, né, e pelo que a gente ouve falar por aí, os comentários das pessoas, pastoral da ecologia e do meio ambiente é algo novo, né? Algo novo. Como que você vê essa pastoral da ecologia e do meio ambiente? Temos aqui uma grande partilha para fazer para vocês, porque aqui na Arquidiocese de Aparecida, nós já começamos iniciativas nesse sentido. Nós já começamos a manifestar a nossa preocupação com a nossa casa comum. Que terminologia bacana, né? Casa comum. Como eu disse para vocês, a própria encíclica do Papa Francisco, a segunda encíclica, Laudato Si, louvado seja, né, uma referência ao Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Comemoramos 5 anos e por isso, então, a necessidade de trazer para essa conversa, para essa reflexão, esse assunto. Louvado seja, Senhor, pelas criaturas, pela casa que nós habitamos. Aqui na nossa arquidiocese, a paróquia São Pedro Apóstolo tem começado aí um trabalho interessante. Eu acredito que é a primeira paróquia na nossa arquidiocese a ter iniciativas mais específicas, né, e voltadas, até mesmo utilizando-se dessa terminologia, pastoral do meio ambiente. Por isso, então, eles foram convidados hoje para fazer conosco, né, essa conversa. Eu pergunto para você, Washington, né, que está coordenando esse trabalho na paróquia, faz parte da sua vivência, né, do trabalho, da sua vocação, e o padre Aloísio também podem dizer para nós, né, como começou esse trabalho. Nós partilhávamos ainda há pouco, mas as pessoas que nos acompanham querem saber, né? Como é que começou esse trabalho da pastoral do meio ambiente na paróquia São Pedro? Qual foi aquele primeiro despertar, ou aquela primeira experiência que fizeram vocês ver? Não, nós precisamos, né, dar continuidade, nós precisamos trazer isso como uma prioridade da nossa paróquia. Como é que foi, Washington? Padre, eu acho que, pegando um gancho também da leitura que o senhor fez, né? Quando fala num ponto lá, missão, eu acho que isso que a gente está hoje vivenciando aqui tem muito a ver com isso, né? A questão ambiental é uma questão que ela é muito sensível e muitas pessoas ainda não têm o costume de atuar nessa área. Muitas vezes vão sentir essa causa quando são impactados por isso, né? Então, quando a gente fala aí do rompimento de uma barragem, né, que matou não sei quantas pessoas, centenas, né? Aí começam a ter a preocupação com o meio ambiente. Quando a gente passa aí quase todos os anos, né, de períodos de enchente, né, e a gente vê em algumas regiões, até que mesmo em Guaratinguetá, né, na nossa região, na nossa cidade, alguns bairros ribeirinhos aos rios, né,
que sofrem com enchente, as pessoas perdem tudo que tem em casa, né? Muitas vezes aquele carnê que nem acabou de pagar ainda da geladeira, do fogão, perdeu por conta da enchente. Aí a gente começa a dar importância para a questão ambiental. Então, com relação a essa missão, eu acho que assim, um ponto importante é a gente entender qual é o propósito da gente aqui, né, na Terra. E eu acho que isso vem de encontro. O Padre Aloysio está lá na igreja de São Pedro, né, tem uma missão, e em pouco tempo que a gente se conheceu, eu vi a missão dele, como ele consegue articular e mobilizar a comunidade, né, e também dentro da minha missão, né, e eu acho, e tenho assim, absoluta certeza hoje que o meu propósito é cuidar da casa comum, né, de uma forma ou outra eu tenho me empenhado para isso, em deixar uma contribuição, né, porque o ser humano ele só evolui quando ele contribui, né? Então é nesse aspecto que hoje a gente vem vivenciando. E aí então foi uma somatória aí da experiência do padre, da vontade que a gente tem, né? E de principalmente num primeiro momento do envolvimento das crianças da catequese, né? Que são os grandes responsáveis aí pelas futuras gerações, né? Eles estão muito sensíveis a isso hoje, né? A criança hoje ela sabe que ela vai escovar o dente, ela não pode deixar a torneira aberta. Nós não fazíamos isso no passado, né? E quando então o senhor colocou aqui a quem está nos ouvindo, escutando, né? Vocês já pensaram em pastoral, né, do meio ambiente, ecológico, é uma coisa nova, né? O padre Aloysio fez uma pesquisa aqui, né? A primeira foi em 68. Mais uma coincidência, que foi o ano que eu nasci, viu, padre? Opa, olha só, interessante, hein? Então lá em 68 já existia uma pastoral ecológica do meio ambiente, né? E quanto tempo, ou seja, né, 50 anos para a gente hoje estar implantando isso aqui, né? Mas nunca é tarde. Claro. A gente precisa começar, né? Sim. E lá na paróquia, então, nós iniciamos esse trabalho aí. São 3 frentes, né, que a gente vai atuar com as crianças da catequese, o coral, né, padre? Isso. E os jovens, né? Então, inicialmente aí a gente teve uma demanda pessoal, né, para poder fazer alguma coisa com as crianças ali na paróquia. A gente então implantou lá uma casinha de brinquedo na praça pública, né, e uma casinha com livros, onde essas crianças podem então trocar experiências, trocar brinquedos, né, se interagir. E aí a gente começa então um processo de começar a socializar essas crianças e com cuidado com a praça, que a praça tem que estar limpa, né? E aí a gente começa então dentro de uma equipe que nós montamos, que o padre nos auxiliou, né? Hoje somos aí em torno de 6 pessoas, a comissão da pastoral, a desenvolver um plano de trabalho, que inicialmente foi o quê? Nós pegamos algumas datas importantes durante o ano, né? Nós implantamos oficialmente a pastoral em fevereiro, né, padre? Isso. E já a partir de março, então a gente elencou uma data para cada mês para a gente discutir o tema, né? Então, por exemplo, em março foi, dia 22 de março, o Dia Mundial da Água. Então aí as catequistas já desenvolveram lá com as suas crianças e nós já estávamos na pandemia, né? Já tinha começado a pandemia. Então tudo pelo WhatsApp, enfim, né? A desenvolver com as crianças então o tema água, né? E que as crianças hoje já estão bem preparadas com isso. Fizeram cartazes, mensagens, poesias, e o padre foi muito feliz em colocar isso lá na missa, né, para ser divulgado. Ou seja, teve a participação delas, né, uma participação ativa, e depois teve uma motivação, porque o trabalho delas, dessas crianças, estava lá para todo mundo ver. Então isso a gente começa a sensibilizar a comunidade, né? Interessante, pai, Washington, interessante nesse trabalho é essa ponte entre a vida e a celebração, né? Sim. Então eles levaram para a celebração aquilo que está sendo vivenciado, né, entre eles, na comunidade, essa preocupação, né, ofertando ao Senhor o dom, né, do trabalho e também pedindo ao Senhor, né, o seu acompanhamento para que o trabalho aconteça. Muito interessante. E aí nessa dinâmica a gente já implantou então em março, discutimos o tema água, né? Em abril nós tivemos aí o Dia Mundial da Terra, então também eles fizeram cartazes e mensagens, né? E no dia agora no mês de maio, né, tinham várias datas em maio, né?
a Mata Atlântica, que é o nosso bioma aqui, mas a gente achou por bem, até porque é um diagnóstico regional da região metropolitana do Vale do Paraíba, né? A questão do lixo, da reciclagem é muito forte, né? Essa é uma guerra pesada para a gente trabalhar essa questão, né? E a gente sabe que isso iniciou-se no Brasil já há algumas décadas, né? Mas a gente ainda deixa de fazer a separação seletiva, a reutilização dos resíduos recicláveis é muito pouca ainda, nós precisamos melhorar muito, né? E nesse aspecto, então, a gente propôs, né, o dia 17 de maio, o Dia Mundial da Reciclagem, uma campanha com a comunidade para que durante uma semana a gente fizesse a separação em casa, então, de 3 itens apenas, né? Papelão, latinha e PET. Então, durante a semana eles foram separando, as crianças mandando vídeo, olha, estou separando o meu aqui e tal, né? De forma que todo esse material a ser coletado vai ser feita uma venda, e a venda disso volta para a comunidade para que o padre, então, aplique aí para as pessoas que mais necessitam, né? Então, foi durante uma semana inteira e no dia 24 a gente fez uma ação prática de sair em 3 bairros da comunidade, né, coletando esses materiais. Olha, deu mais de tonelada de material, né? Então, assim, foi uma primeira ação, né, no domingo, dia 24, que a gente foi a campo. E, assim, parece uma loucura, né? Mas no meio de uma pandemia, sai para a rua. Mas é isso, a gente tem que se envolver, senão não vai, né? E foi muito bacana, foi muito produtivo, uma experiência muito positiva, que também traz algumas observações para a gente melhorar, né? Mas eles foram todos muito bem protegidos, sim, com luvas, luva, máscaras, obedecendo todas as orientações. Com certeza. Mas, assim, a comunidade participou muito, né? Foi muito ativa, tanto é que não deu tempo de recolher tudo. E aí, durante a semana, foram ligando, olha, eu estou com material aqui, a gente vai programar, então, aí uma outra data para fazer, né? Então, estamos falando de 3 bairros, de apenas 3 itens, né? Então, olha a imensidão que a gente tem para explorar nesse sentido, né? Explorar de uma forma que esse material, esse lixo, não vá para o solo, não contamine o solo, né? Não contamine um recurso hídrico ali na frente, então, ou seja, o cuidado com a casa comum, né? Então, eu acho que, assim, a gente que está envolvido nessa área ecológica, ambiental, né? Eu sou de formação agrônomo, trabalhei 15 anos na minha profissão com a questão da produção, né? Então, eu tinha comigo que a minha missão era trabalhar junto ao produtor rural, às comunidades rurais, para ter comida na mesa, né? Então, fazer a produção. Mas, aos poucos, eu fui entendendo que não dá para ter produção sem conservação, né? E aí eu fui começando a associar essas duas coisas. Depois eu tive a felicidade, então, de atuar nessa área e estou aí até hoje. Então, eu fico muito feliz, assim, desse momento nosso aqui inicial, de estar conversando, levando quem está nos ouvindo a importância desse momento, né? E para a gente, como eu falei, que é dessa área, só podemos dizer que, assim, é uma bênção ter Papa Francisco aí como nosso líder, né? Porque enfrentar um tema desse, a nível mundial, né? Que tem tantas questões aí, particulares e pessoais, e de grandes empresas, né? Porque a gente sabe que ainda tem um segmento da sociedade que não está sensibilizado com essa causa. Quer construir, quer ganhar, quer faturar, quer ver a riqueza, né? Mas nós estamos vivendo um momento agora da pandemia que está mostrando que o caminho não é esse, né? O pobre morre, o rico, o branco, enfim, qualquer um, né? Nós somos todos irmãos e estamos numa casa comum. É isso mesmo, Washington, e você que está nos acompanhando, né? Tá podendo participar dessa partilha belíssima, né? De uma pessoa que também, né, passou pelo seu processo. Ele acabou de dizer, né? O foco era no início do trabalho dele, depois ele foi percebendo outras coisas, criando consciência, né, da importância de um desenvolvimento sustentável, né, de uma visão aí que contempla esse cuidado e essa consciência.
Estamos entrando em alguns desafios, daqui a pouquinho nós vamos pedir para o Padre Aloísio falar de como ele sente esses desafios e também de como que ele enxerga a igreja, né? Nós falamos aqui de iniciativas que até um tempo atrás pareciam que eram iniciativas da área da educação, né? da sociedade civil, essas datas mesmo que ele elencou, da água, né? Da terra, da Mata Atlântica, mas agora nós estamos trazendo essa reflexão para o seio da igreja, né? O Padre Aloísio vai dizer para a gente um pouquinho o que isso tem a ver. A igreja não é para rezar? Como é que esse pessoal então agora está começando a se envolver com questões sociais? E o que o senhor nos conta, né? Como tem sido esse trabalho e como que é, né? Igreja fazendo essas coisas, tem a ver ou não tem a ver? Muitos vão dizer que não, né? A gente tem aí, às vezes, pessoas com uma ideia meio, né? Que falta algo, dizendo que não devemos nos envolver tanto com essas questões sociais e mais espirituais. Mas essas coisas têm a ver com questão espiritual, não tem, padre? Diz aí. Tem sim, Padre Gustavo. Veja só, nossa função como padres, né? Como formadores de consciência, líderes espirituais do povo, muitas vezes é incentivar leigos como Washington, né, pessoas como Washington que são pais de família, que têm trabalhos, alguns deles são empresários, outros envolvem-se porque são a causa dele, é a causa da vida dele. O Washington deu o testemunho de vida pessoal dele. Ele estava numa missa com as crianças lá na paróquia e o filho dele, depois da missa das crianças, né, pai, o que a gente pode fazer pelas crianças de nossa paróquia? Eu tenho tanto brinquedo em casa, quer dizer, a criança muda o nosso planeta, a criança muda o nosso mundo, muda a nossa família e a nossa função como padre, Gustavo, é não atrapalhar, pelo menos não atrapalhar, pelo contrário, ajudar para que esses leigos, o protagonismo da igreja está na mão dos leigos. Se a gente não atrapalha, pelo contrário, se a gente incentiva eles, deixa eles fazerem o que amam, o que eles gostam, eles vão se sentir em casa na sua paróquia. Então, quando o Padre Gustavo convidava os leigos a que movem a igreja, e os sacerdotes dão o seu apoio espiritual, dão o seu apoio teológico, para que a questão não fique só de âmbito social, porque uma ONG faria até melhor, mas nós não somos uma ONG, nós não somos uma instituição social, nós somos uma igreja, e por isso o lado social tem uma motivação espiritual. Qual é a motivação espiritual? É o que o Padre Gustavo leu no início do programa. É a palavra de Deus que me impulsiona a cuidar da natureza, a cuidar da casa comum. E temos exemplos para isso? Temos. A irmã Kelly cantou no início do programa, louvado seja, é o hino do louvor às criaturas que São Francisco de Assis, no século XII, ele é o principal ícone, a principal inspiração do Papa Francisco. Ele tinha uma harmonia tão grande, né, irmã, com a natureza. O São Francisco de Assis, ele praticamente se identificava com a natureza. Ele chamava tudo de irmã. Irmã Lua, irmão Sol, o irmão Lobo. Por quê? Porque ele se sentia parte desta criação. E os irmãos de São Francisco diziam que ele gostava de ficar nos campos. Lá em Assis, até hoje, tem uma plantação de trigais, Washington, muito bonita, né? E é uma região muito voltada para a natureza. E os habitantes conseguiram conservar isso, de maneira que os montes onde São Francisco viveu, até hoje são conservados ipso factum. E ele passava meses em contato com a natureza, e quando voltava, nem os próprios irmãos o conheciam, de maneira tão como ele estava transfigurado e em contato com a natureza. Quer dizer, um homem sadio. A palavra santo significa sadio, no sentido pleno da palavra. Hoje a gente está falando tanto de doenças, né? Sim. Tanto, um mundo tão adoecido, um mundo tão doente, e São Francisco de Assis foi uma pessoa tão sadia, no sentido mais bonito do termo. E sabe por quê? A saúde dele? Porque ele estava integrado com o Criador e com as criaturas. Eu repito, uma pessoa integrada consigo e com Deus, ela também se integra com a natureza. A gente não cuida do meio ambiente por uma ideologia. Isso é muito pouco para nós, né, padre? A igreja não vai se preocupar, fazer de uma causa nobre por causa de ideologia. Não, é por causa do Evangelho de Jesus.
E se você está se perguntando, mas padre, por que a igreja se preocupa com aborto, por exemplo? Porque envolve a vida. E tudo que toca a vida interessa para a igreja. Porque a igreja é chamada de mãe e mestra de humanidade. Se feriu a vida, feriu a igreja, e ela como mãe vai mexer com a cria, para ver se a mãe não fica com raiva, né? Ela vai para cima de quem quer destruir a cria dela. E a cria da igreja é a humanidade. Então, padre, quando você perguntava assim, o que é que tem a ver, né? Toda pastoral, e o programa é voltado justamente para isso, né? Para as pastorais, você é o nosso coordenador arquidiocesano de pastoral, junto com a irmã Kelly. Toda pastoral na igreja ela é criada por causa de uma carência. Se não houvesse carências, não haveria pastoral. Vou dar um exemplo prático, né? Por que existe o Estatuto do Idoso? Se todos nós respeitássemos o idoso, não era necessário ter Estatuto do Idoso. Perfeito. Se todos nós respeitássemos o menor e deixássemos a criança ser criança, não precisaria de leis de proteção para a criança. Por que existe a pastoral do meio ambiente? Porque estamos precisando cuidar do meio ambiente. E ela está no rol das pastorais sociais no organismo eclesial da CNBB, da nossa igreja. O Washington lembrava, padre, que em 1968, a Diocese de Tubarão, em Santa Catarina, vejam só, o Concílio Vaticano II concluiu-se em 65. Então, como primeira ação, foi as criações das pastorais, para se aproximar mais da população. E a pastoral do meio ambiente surge como uma destas expressões para dizer, a igreja ela não está só intra, ela está também extra sacristia, para ir ao encontro das pessoas. E quando a gente fala de meio ambiente e cuidado com a casa comum, o individualismo é tão crescente, o egoísmo é tão crescente, que a gente acha que isso é problema dos outros. Não é dos outros, não. Isto é um problema nosso. E quanto mais altruístas e quanto mais humanos nós nos tornarmos, o problema do outro também vai me afetar. Não é verdade? O problema do outro também vai mexer com a gente. E a gente vai dizer, bom, eu estou numa cidade ribeirinha. Não se esqueçam, todos nós guaratinguetaenses somos ribeirinhos. E o rio não é depósito de lixo, de fogão velho, de sofá velho. O rio é nossa casa. O rio nos deu a imagem mais querida do Brasil. E o Papa Francisco, em 2013, disse que Deus falou muito ao povo brasileiro através de um rio. Nascida das águas, a imagem mais querida do povo brasileiro, o grande milagre de Aparecida surgiu de um tempo em que a natureza não tinha tanta degradação. Não tinha tanta degradação como tem hoje. O nosso rio e o nosso planeta precisam do nosso cuidado. Parabéns por essa iniciativa do programa que se envolve com as pastorais, porque a vida da igreja, a base da igreja, são as suas pastorais. E para concluir minha fala, né? Se a gente percebe que uma paróquia está sadia, veja suas pastorais. Veja a vivacidade de suas pastorais, porque a liturgia e a espiritualidade se desencadeia numa pastoral. Se a liturgia e a espiritualidade não se desencadeia numa pastoral, ela vira alienação. Ela vira ensimesmamento, né? Endeusamento, intimismo. E aí eu não desemboco, não desabrocho, não transformo em ação. E Jesus foi o principal exemplo disso. Falou de campos, falou de pássaros, falou dos lírios, rezava nas montanhas, estava em pleno contato com a natureza. O nosso Criador. E é isso que ele nos pede, né? Que bonito e que profunda essa mística, né? Então, né, irmã Kelly, o homem e a mulher de fé tem que estar envolvido com essas questões, né? Não tem separação. A senhora colabora com isso? A senhora acredita nisso também, irmã? Nós precisamos, né, colocar a nossa fé em prática nessas necessidades, não é isso? Com certeza. Eu também vim de uma educação e de uma pastoral que soube acolher as crianças nessa vivacidade que vocês já falaram e os jovens, né?
Então, assim, a gente vai alimentando essa consciência, né, dessa preservação da nossa casa comum, desde pequenos, desde crianças, né? E isso para nós deve se tornar um projeto de vida. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando que quando a gente realiza o nosso projeto de vida, né, a gente precisa também traçar metas e meios para com a minha relação com Deus, comigo mesma, com as pessoas, mas tem um item principal. Como é a minha relação com a natureza? Minha relação com o meio ambiente? Então, isso é projeto de vida para todos nós, né? Então, assim, eu estava pensando quando eles estavam falando, né, desse projeto tão lindo na paróquia. Você que está nos acompanhando, que é daqui da nossa arquidiocese ou de alguma outra diocese, mas especificamente daqui da arquidiocese de Aparecida, né, se você tem esse desejo, se você se sente sensibilizado por essa causa, né, procure talvez, né, a paróquia São Pedro, a paróquia São Roque, são as paróquias que estão iniciando esse projeto, esse trabalho, né? A gente precisa procurar manter redes de apoio para que essa causa também se torne a nossa causa, se torne o nosso projeto pessoal, né? É missão de todos nós cuidarmos, preservarmos da criação, né? Esse é o mandamento de Deus, esse é o projeto de Deus para nós e deve ser também assumido como nosso projeto de vida. E o Washington, né, tocou sobre a felicidade que nós temos, né, de ter o Papa Francisco na condução da nossa igreja nesses tempos, porque Papa Francisco tem demonstrado essa sensibilidade, né? A segunda encíclica dele foi justamente sobre essa temática, né? E aí, em continuidade, como o padre Aloysio falou, desde lá do Concílio Vaticano II, as campanhas da fraternidade realizadas também pela igreja na sua terceira fase, elas tocaram muito, né? Cantamos aí o refrão de um dos hinos da campanha da fraternidade, que tem essa missão, né, de nos despertar para essas necessidades. Então fica aí, eu gostei do apelo que a irmã Kelly fez. Esse programa ele tem essa intenção, né, levar até você essa discussão, essa reflexão, para que você possa dar-se conta. Eu preciso exercer o meu apostolado, a minha missionariedade, porque eu sou um cristão batizado. E quem sabe você não está sendo chamado pelo Senhor para trabalhar no seu reino nessa pastoral. Né, nós vamos daqui, né, depois que vivenciarmos toda essa pandemia, depois que tudo isso, né, tiver passado, vamos retomar aí naquilo que é possível nas pastorais da nossa arquidiocese e vamos dar esse enfoque nessa pastoral, né? Vamos estruturar esse trabalho porque vivemos num mundo cada vez mais desafiador, né? A nossa cultura, a nossa forma, né, de instrumentalizarmos a criação não está correspondendo com o projeto de Deus. Né, o poder, a tecnologia, né, utilizada para destruição, sem consciência de que nós precisamos pensar nas gerações futuras. Eu me lembro de um filósofo, Hans Jonas. Ele propõe uma ética da responsabilidade e tem uma máxima, assim como Kant tem sua máxima, Hans Jonas diz: age de tal modo que as tuas ações sejam compatíveis com a autêntica vida humana na Terra. Então, nós somos e devemos ter essa preocupação. Não estamos nesse mundo para tirar dele o que nós quisermos, né? De maneira irresponsável, de maneira a ter conforto, a aumentar os nossos bens, sem se preocupar com o outro, com o próximo, com o futuro, com aqueles que virão. E já é um ditado, né? O homem, Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, não sei quem falou isso, mas sei que já escutei isso, mas a natureza não perdoa. Não perdoa porque é consequência, não é nem que ela não perdoa, é porque é consequência das nossas ações, e assim a gente vai experimentando, né? Desastres, né? Desequilíbrios. O Washington falava ainda há pouco antes aqui nos bastidores sobre o aparecimento, né, das espécies aqui que eram de outro lugar e os animais que acabam, né, mudando o seu habitat, o seu comportamento. Por quê?
porque tem alguma coisa desequilibrada. Então a mensagem é: ou nós adquirimos uma consciência hoje e mudamos os nossos hábitos hoje, ou nós estaremos aí destruindo aquilo de bonito que Deus criou, né? E Deus viu que era bom. Se é bom, vamos cuidar para que continue sendo bom. Essa é a mensagem para nós no dia de hoje. E eu gostaria de ler aqui para vocês, depois se alguém quiser também fazer um comentário. Mas nesse livro que já foi indicado para vocês aí como subsídio, tem aqui alguns objetivos. Então, você que não tinha ouvido falar da pastoral do meio ambiente ou pastoral da ecologia, confesso para vocês que eu fiquei pensando, pastoral da ecologia ou pastoral do meio ambiente, ou como está dito aqui, pastoral da ecologia e do meio ambiente. Daí eu fui lá nas definições, né? A ecologia é um ramo da biologia, né, que estuda a interação dos seres com o seu ambiente. Então é a segunda palavrinha, meio ambiente. Mas, né, o que seria melhor utilizar também está aí uma dúvida. Vamos, né, atrás de uma melhor definição, porque aqui está dito pastoral da ecologia e do meio ambiente, mas existe algumas paróquias, alguns lugares resolveram colocar pastoral da ecologia, outras pastoral do meio ambiente, embora estejam totalmente unidas, né? Então, vocês lá é pastoral do meio ambiente, né? Mas também está falando das relações, né, dos seres aí com o ambiente que vivemos. Mas como eu ia dizendo, vou ler aqui para vocês esses objetivos. Educar para os valores essenciais. O livro do Gênesis narra que Deus colocou o ser humano em um jardim e não em um aterro sanitário. Olha, irmã Kelly. Afinal, já dizia Rubem Alves, Grande. O mundo foi feito para ser um jardim e a vocação do ser humano é ser jardineiro. Que bonito, poético, né? E olha um segundo objetivo: criar uma nova mentalidade, uma nova cultura. Para isso, precisamos desenvolver o amor, a admiração e a contemplação da natureza. Você já parou para fazer a contemplação da natureza? Você já parou para fazer de uma simples atitude de olhar, admirar? Olha esse vaso que está aqui. E que bom que não é artificial, é verdadeiro. Mas que coisa maravilhosa, que coisa linda. E a gente vai passando despercebidamente pelas coisas que Deus fez sem nos encantar. Olha, o padre falou de espiritualidade, de uma pessoa bem integrada. Essa é a nossa missão, estarmos bem integrados conosco mesmo, com o ambiente. Então é isso, a contemplação da natureza é uma questão de sensibilidade cotidiana, preservar o planeta e superar o consumismo, conforme orienta o documento 69 da CNBB, exigências evangélicas e éticas de superação da miséria e da fome. E tem um terceiro objetivo: despertar a necessidade de lutar por políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a educação ambiental do povo. Olha que interessante. E aqui tem muita coisa, muita coisa. Eu encontrei essa parte onde falo desses objetivos e assim a gente vai concluindo, né, o nosso programa, deixando para você essa inquietação. Precisamos cuidar da nossa casa comum, políticas públicas, né? Ter conhecimento do que acontece na nossa comunidade, na nossa cidade, as políticas públicas que já existem, podemos dar a nossa contribuição, podemos levar esse trabalho para a nossa ação evangelizadora. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Estamos encerrando aí o nosso bate-papo. Eu queria agradecer, padre, essa oportunidade, né? Dizer que nós estamos à disposição. Essa é a primeira e não será a última pastoral do meio ambiente aqui da Arquidiocese. Vamos incentivar a implantação de outras, né? E esse último tema que o senhor colocou é muito importante, né? A gente precisa se envolver nas questões públicas também, né? E a pastoral vai ter uma missão aí esse ano, que é um ano eleitoral. Nós vamos sim chamar os candidatos a prefeito aqui de Guaratinguetá lá para conversar as questões ambientais, junto com as crianças, porque a gente precisa se envolver. Se a gente quer uma melhoria, a gente tem que participar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E aqui já tem várias ações aí desenvolvidas nesse sentido, né?
Guaratinguetá tem uma lei específica que a gente encaminhou em 2010. Para cada criança que nasce em Guará, o município tem que plantar uma árvore. Nossa, Veja que projeto, interessante né? isso, hein? E imagina aquela criança, os pais plantam junto e vai a árvore crescendo junto com a criança. Chama o projeto Crescer Junto, é uma lei municipal. Que interessante, Washington. Então não estamos muito na contramão, não, porque antes de começar a pandemia, já tinha proposto lá na Paróquia São Roque a cada batizado, inclusive eu consegui fazer isso no último batizado antes da pandemia, antes da quarentena. Cada criança batizada, a família leva para casa uma muda. Olha, então, antes de pensar nisso, vocês já tinham aí... Já é lei. Olha, já é lei em Guaratinguetá. Que interessante. Mas que bom, eu fico muito feliz, fico à disposição, né? E o último ponto que eu achei assim, fundamental que o senhor colocou aqui é que qual é a participação da igreja nisso, né? Por que a igreja está mexendo com o meio ambiente agora? Olha, a capilaridade da igreja é uma coisa gigantesca, né? Consegue sensibilizar, mobilizar, envolver. Então não tem outro caminho senão pela igreja, né? A gente atuar nesse sentido. E volto a dizer, o caminho é com as crianças, com os jovens, né? E aí sim a gente vai conseguir buscar e alcançar nossas metas, né? E em especial, e é um trabalho que o Padre Luiz desenvolve muito lá na paróquia, é a gente resgatar os valores, né? O valor da família, o valor individual de cada um, sem a gente conhecer o nosso propósito, sem a gente lutar pelos nossos valores, a gente não consegue alcançar nossos objetivos. Isso aí, Washington. Muito obrigado aí pela sua participação, muito frutífera aqui no nosso programa. Verdade, Padre. Eu também agradeço pela oportunidade e, mais uma vez, desejar que vocês tenham, que esse programa traga muitas pastorais, muitos coordenadores, para poder motivar ainda mais a nossa igreja particular aqui em Aparecida, né? E só um conselho que eu dou para você que vai implantar a pastoral do meio ambiente lá na sua paróquia, vai conversar com o seu pároco, faça como o Washington fez, né? A gente teve reunião, tivemos planejamento, esperamos a campanha da fraternidade, implantamos, aí depois ele falou assim, padre, mas tem que ter ação concreta. Exatamente isso. Comece de pequenas ações. Nós fizemos lá, uma das primeiras atitudes foi que ele trouxe o exemplo do Santuário Nacional. Completaram agora um ano de sem utilização de copinhos plásticos no Santuário Nacional, né? Nós utilizamos em torno de 1.100.000 copinhos no ano. Completamos um ano sem utilização, né? Agora, o copinho, ele é caro, isso, qual a importância disso? Não, até que não é caro, né? Para um santuário daquele tamanho. Exato. Só que ele leva 200 anos para ser degradado no solo, né? Então nós estamos deixando um resíduo lá para 5, 6 gerações. Então aí sim é essa questão da sensibilização, da conscientização ambiental, de que isso não pode mais continuar. E você pode fazer isso na sua paróquia, começando por ações concretas. O que há de concreto, depois de você teorizar, de fundamentar, de planejar, comece com pequenas ações. Nossa paróquia lá também nós começamos a campanha. Adote seu copo, sua garrafinha com água e vamos eliminar os copos descartáveis na paróquia, catequese. Durante as missas e as lives, sempre dá esse recadinho para as crianças, né? Incentivar. Fizemos uma bonita semana de reciclagem, separação, ensinando através de vídeos, fotos, como separar os resíduos, né? Os úmidos, os secos, né? As crianças fazendo isso, ensinando para outros, os pais aprendendo com as crianças também. E tudo isso, minha gente, é a igreja. Tudo isso é fé, é motivação, é cuidado com a casa comum. Se não o fosse, o Papa não dedicaria um sínodo inteiro, envolvendo a igreja no mundo inteiro, sobre a questão da Amazônia. Se não fosse um problema tão gritante, se nós não tivéssemos nos autodestruindo, o Papa Francisco, como representante de Cristo aqui na Terra, não convocaria os maiores líderes da igreja para se envolver e dar as mãos. Muito bem, obrigado aí, o Padre Aloísio também, pelo seu trabalho, né, que tem realizado aqui na nossa arquidiocese, trabalho que nós temos sentido aí com muitos frutos. Que Deus abençoe seu ministério entre nós, obrigado pela presença de vocês.
A irmã Kelly já é da casa, né? A irmã Kelly vai estar sempre aí com a gente como vice-coordenadora. Acho que no primeiro programa a gente não fez aquela apresentação formal que talvez deveríamos ter feito ou não, mas enfim, né, eu como coordenador de pastoral da Arquidiocese, a irmã Kelly como vice-coordenadora de pastoral aqui da nossa Arquidiocese. Estamos trabalhando juntos, né, irmã? E para encerrar, né, muito bom essa partilha, já vocês, né, receberam essas motivações aí, a partir dessas experiências, né, que nós estamos aí vivenciando aqui na Arquidiocese de Aparecida. Meus irmãos e irmãs, nós vamos receber, né, a bênção final do Padre Aloísio, que está aqui conosco, ele que tem aí lutado por uma paróquia sustentável, comprometida com a casa comum. Então, receba essa bênção, finalizando o nosso programa de hoje. Padre Aloísio, com você a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco de Assis, o santo que tanto nos ensinou sobre a integração com a natureza, o cuidado com o meio ambiente, desça sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, nossas famílias, a paz, a saúde e a bênção de Deus todo misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É isso aí. Encerramos então hoje nosso segundo programa a serviço do Reino. Fique conosco no próximo programa e que Santo Antônio de Santana Galvão